Hoje, o nosso coordenador, o Adson, ele justificou a sua ausência, ele estava com outro compromisso de outra reunião e não vai poder participar conosco, mas estarei aqui com vocês até o final. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, né, ao estudo da nossa disciplina, Cultura e Mudança Organizacional. A gente vai fazer uma recapitulação sobre o que a gente viu na aula passada, só para a gente contextualizar, relembrar um pouquinho, e a gente continua de onde a gente parou. Essa nossa aula hoje vai ser sobre a cultura brasileira e a cultura organizacional, né? Especialmente o foco de hoje vai ser o setor público, as organizações públicas. Então, a gente vai buscar entender um pouco mais sobre a importância dessa cultura brasileira no ambiente de trabalho e também das questões da cultura nas organizações públicas. Na aula passada, nós falamos sobre organização, cultura organizacional. Então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou. Primeiro, o conceito de organização, né? Onde a organização ela pode ser vista como uma entidade social formada por pessoas que vai realizar algumas atividades de forma coordenada. Para isso, ela utiliza recursos com vistas a alcançar algum determinado objetivo. E essa organização ela vai assumir uma determinada forma, como uma instituição pública, e ela vai atuar em um determinado ramo de atividade, como no nosso caso é o ramo da educação. O outro conceito que nós vimos foi de cultura organizacional, que ela pode ser entendida como um conjunto de crenças, valores, hábitos, normas, que vão orientar o comportamento dos indivíduos dentro da organização, dentro do contexto de uma organização. E também a gente viu que a cultura da organização ela é dividida em níveis, né? Que são os 3 níveis da cultura, o nível superficial e os níveis mais profundos. Então, no nível mais superficial, a gente tem os artefatos observáveis, que são aquelas características da organização que são perceptíveis a olho nu, que se chegar, a gente já consegue bater o olho e ver, como questão de uniforme, estrutura, o próprio jeito das pessoas se organizarem dentro da organização, enfim. E nos níveis mais profundos, a gente tem o segundo nível, que são os valores compartilhados, que são aqueles valores que já são mais enraizados dentro da organização, que são invisíveis, né? Que realmente estão dentro das pessoas, da forma de agir das pessoas. E no terceiro nível, ainda aqueles mais profundos, que são aqueles que estão mais enraizados, que são os pressupostos básicos, né? Aqueles íntimos mesmo, aqueles ocultos que vão influenciar na forma como as pessoas pensam dentro da organização, né? E aí, a gente, recapitulando isso, a gente pode seguir para a aula de hoje, onde a gente vai destacar a parte da cultura organizacional que é influenciada pela cultura brasileira. Então, como a cultura brasileira influencia dentro das organizações, dentro da cultura organizacional. Ela é formada por uma diversidade de características e a gente vai falar um pouquinho sobre essas características e sobre as origens, né, dessa questão no setor público. Quando a gente fala de cultura brasileira no ambiente organizacional, a gente tem que levar em conta... Só um minutinho. Desculpa, só estava fechando o WhatsApp aqui porque fica apitando. Quando a gente fala de cultura brasileira no ambiente organizacional, é preciso levar em conta que as diferenças regionais e até culturais, né, de cada região do país, por exemplo, as pessoas do Sul com as pessoas do Nordeste, elas têm essas diferenças culturais. E aí, quando a gente joga todo mundo dentro da organização, essas próprias características, essas próprias diferenças que existem, né, entre as pessoas de determinadas regiões, elas já vão levar uma certa mistura para dentro da organização. Então, a cultura organizacional ela é formada assim, com essa diversidade, essa condensação de culturas diferentes, né, de jeitos diferentes de pensar e de agir das pessoas. Além disso, é importante destacar que a cultura brasileira no serviço público ela é influenciada por um contexto histórico que vem lá de trás. E é esse contexto histórico que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa formação, né, dessa cultura organizacional nesse contexto público no Brasil. Então, a gente não pode aprender a organização pública contemporânea de uma forma dissociada dessa história, desse contexto.
A administração pública, quando a gente quer entender a administração pública, a gente tem que aprender essa estrutura e esse desempenho da administração desde sua formação, desde lá de trás. E essa compreensão ela exige olhar as origens do Estado e da sociedade brasileira. Então, o seu enraizamento cultural mais profundo, os determinantes, são determinantes da ação gerencial no campo da administração. Então, a forma como a ação gerencial acontece dentro da administração pública, como acontece a gestão da administração pública, vai vir lá de trás, desde as origens, desde essa parte de formação mesmo da história brasileira, né? Então, a gente vai tentar entender um pouco essa relação da cultura brasileira com a cultura da organização pública. Quais são os pontos que podemos destacar nesse processo cultural? Então, deixa eu passar aqui. Eu passei mais slides do que eu devia. Pulei esse aqui, desculpa. Então, a cultura Saraiva, ele fala que a cultura organizacional das organizações públicas ela é impactada pela natureza contraditória das mesmas. A burocracia é um fator de racionalidade predominante que leva à cristalização de processos existentes, mas que torna o sistema de gestão fechado, inviabilizando a satisfação do cidadão, objetivo final da administração pública. Então, vamos entender um pouquinho esse conceito de Saraiva, né? Ele fala que a administração pública tem uma natureza contraditória, porque a burocracia dela, às vezes, é tão forte, tão cristalizada, tão enraizada dentro das organizações, que essa burocracia torna o sistema fechado de uma forma tão grande, tão difícil, que ela acaba inviabilizando a satisfação do cidadão. Ou seja, a gente chega numa organização que muitas vezes é tão burocrática que a gente não consegue resolver uma coisa simples, que é o objetivo dessa instituição. Então, o objetivo principal, que deveria ser a satisfação e o atendimento das demandas da população, muitas vezes é dificultado ou até inviabilizado por esse excesso de burocracia. Então, essa estrutura burocrática da administração pública brasileira, ela tem formas complexas e múltiplos níveis hierárquicos. Ela ocorre o paternalismo com a distribuição de empregos, cargos e comissões. Nessa lógica, há uma estrutura estável, altamente resistente a mudanças procedimentais e tecnológicas, e atravessada por uma cultura de interferência política, administrativa, burocrática, corporativa e patrimonialista. Então, esse conceito, né, de organização pública que vem lá de trás e que é muito comum a gente ver em estruturas como, por exemplo, de uma prefeitura, de órgãos mais políticos, onde ocorre esse paternalismo, essa questão de atendimento, né, aos próximos, aos pares, essa interferência política, administrativa. Então, se muda um prefeito, se muda toda a estrutura, todos os cargos de confiança, toda a estrutura administrativa, essa questão burocrática, essa questão corporativa. Então, tudo isso é uma característica que vem lá de trás dessa formação mesmo do Estado brasileiro, né, da administração brasileira. E aí, quais pontos nós podemos destacar nesse processo cultural que é da nossa formação, nosso processo histórico de formação dessa cultura brasileira? Então, a gente pode destacar que existe grande influência externa na nossa administração, tanto na privada quanto na pública, né? Essa recorrente influência estrangeira na formação intelectual e profissional, inclusive dos agentes públicos, seja na apropriação tecnológica de uma forma mais direta, ou nos elementos culturais que moldam as práticas gerenciais vigentes no campo da gestão. Então, realmente, também falando na disciplina de planejamento estratégico governamental, sobre essa influência, né, que a administração ensinada nos cursos, nas graduações, nas pós-graduações de gestão, elas vêm da administração gerencial estrangeira, principalmente a norte-americana. Então, essa gestão, esse estudo da administração, ele se reflete também nas organizações, né? Então, a institucionalização dessa formação gerencial no Brasil, ela revela uma forte dependência dessa produção estrangeira. E essa submissão original ao conteúdo estrangeiro gerou reflexo nos valores e na formação da gestão contemporânea e legitimou os pressupostos fundamentais da administração pública gerencial brasileira, né? Então,
tem todo esse reflexo, tem toda essa questão da origem, né, da administração e das suas consequências na formação da administração pública brasileira. Quais as consequências dessa forte influência para as organizações públicas e para esse contexto, né? Então, devido a essa grande influência, a transferência de conceitos e tecnologias gerenciais, ela vai gerar dependência de referência. Além disso, publicações importadas geram atraso no tempo e reduzido grau de originalidade. Então, existe essa dependência, existe essa redução no tempo de publicação e ainda na originalidade das publicações. Caldas, ele aponta como consequência dessa fixação com o que vem de fora, né, com o que vem do outro, um distanciamento de nós mesmos. Então, às vezes, a literatura é tão focada nessas questões externas que muitas vezes a gente lida com situações, com problemas de empresas, de grandes empresas, que às vezes são tão fora da realidade que não é o nosso cotidiano, não é o que a gente vê, né? Não é a fixação de estudar o grande. Muitas vezes a gente não lida com o pequeno, não lida com o público, não lida com o que está na nossa rotina mesmo. E no contexto histórico, foram muitas as influências dessa industrialização e hoje na internacionalização da economia. No domínio governamental, é frequente essa busca por soluções em modelos de gestão e influências privadas, novamente estrangeiros no seu mundo. Então, realmente, desde antes, né, desde todos esses estudos, a gente vê que é comum essa busca por tecnologias, por ideias, por a forma de agir, forma de atuar em instituições privadas e, novamente, as estrangeiras. Então, são diferentes culturas estrangeiras no curso da nossa história. Adotou-se em diferentes graus de intensidade a produção oriunda de países e outras culturas. Essa permeabilidade em relação ao estrangeiro influenciou importantes transformações na administração pública e privada brasileira, especialmente a partir da década de 30, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, ou DASP, que tem forte influência, né, do Taylorismo, Fayolismo e gestou um ciclo de reforma de 1939 a 1940. Então, esse comportamento para fora da cultura brasileira também destaca-se na educação superior, que foi o que a gente falou, né, mais cedo. Parcela significativa da tecnologia administrativa foi importada, principalmente dos Estados Unidos. As raízes mais profundas desse fenômeno estão na origem do Estado brasileiro, e influências delineadoras dos ciclos paradigmáticos da administração pública. Então, é isso, né? Essa influência ela vem não só para a academia, não só para as escolas de administração e de educação superior, mas ela acaba sendo refletida e trazida também para as empresas, para as organizações, e especialmente também as do setor público, né? Então, assim como o processo educacional, de uma maneira geral, bem como a ciência, a administração pública brasileira deriva de estudos e influências europeias e norte-americanas. E aí podemos citar alguns marcos da importação do conhecimento gerencial, que foi a criação da escola da Fundação Getúlio Vargas, em 1944, a criação da Escola de Administração Pública, a EBAP, em 1952, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a ESP, em 1954, a criação de cursos de administração, que é influenciada pela prática, grade curricular, no caso das disciplinas norte-americanas, e a produção de apoio e formação de professores que também seguiram essas mesmas influências. Então, tudo isso faz parte desse processo de construção, né, que foi importado dessa cultura estrangeira para a nossa cultura gerencial administrativa. E aí pode-se afirmar que a administração nasce no Brasil, no campo da administração pública, sob forte influência do pensamento clássico da ciência administrativa, deixando atributos mecanicistas. Então, é aquela administração clássica mesmo, que foi formada lá atrás, com Taylorismo, Fayolismo. Essa administração, ela ainda deixou, né, enraizado muitas coisas na administração pública brasileira. E aí a gente remete àqueles tempos lá que se falava que servidor público só ficava batendo carimbo, né? Então, esse processo de bater carimbo, ele lembra o quê? Ele lembra o Taylorismo, que a pessoa se especializava em fazer uma coisa só dentro de uma linha de produção. Então, existem esses traços, essas características que vêm lá da administração clássica e que perduraram muitos anos na administração pública.
graças a Deus, hoje as coisas estão mudando muito. A gente vê como houve uma transformação, né, na gestão pública nos últimos anos. Pelo menos a gente, aqui no IFMG, a gente consegue perceber isso, que hoje em dia não se usa mais carimbo. Antigamente tinha um porta-carimbo em cada mesa do Instituto, quando eu entrei alguns anos atrás. Hoje em dia não se tem mais carimbo, é tudo eletrônico, é sistema eletrônico. Então, existem muitos processos burocráticos ainda que não vão deixar de existir da noite para o dia, mas muitos desses processos, dessas questões enraizadas do setor público vão deixando de acontecer, vão se modernizando, né? Faz parte do que a gente vai falar na frente sobre a mudança organizacional. Mas a gente vê que por mais que exista essa influência de onde que a gente veio, nesses últimos anos a mudança tem sido muito drástica na forma de agir dentro das organizações públicas. Então, historicamente, acentua-se, né, esse legado colonial como base para a compreensão da organização pública contemporânea, um destaque para a centralização do poder decisorial. Então, é isso, né? Aquela questão que vem lá do Brasil colônia, lá de trás, essa formação que, querendo ou não, influenciou e muito o modelo de gestão dessas organizações. Então, existe ainda a centralização de poder, existe uma figura, uma pessoa que está ali, que vai representar um poder maior, que vai ter uma hierarquia dentro da organização, que vai descentralizar esse poder, vai subir de cima para baixo. Algumas coisas ainda vão continuar, isso não vai acabar, acredito, nas organizações públicas, e essa origem vem lá de trás ainda. Vamos lá, agora. Então é isso, é importante a gente destacar que a cultura brasileira do serviço público ela é influenciada por todo esse contexto, né, histórico, político, social do país. E aí a gente vai seguir agora falando mais alguns elementos dessa cultura brasileira, né? A gente tem aí 3 traços distintivos, ou 3 elementos distintivos da cultura brasileira, que já foram falados também, mas a gente vai frisar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles é o personalismo, né? Então, o que é esse personalismo? São aquelas relações pessoais que vão orientar o comportamento dos indivíduos de forma coletiva e também na sociedade brasileira. Então, esses indivíduos, eles esperam um tipo de reconhecimento em certas situações onde haja uma singularização, um personalismo, né? Esses indivíduos, eles sejam diferenciados por quem são, por ser quem são. Então, é como se fosse assim, eu sou o fulano de tal, aquela coisa que a gente está acostumado a ouvir. Você sabe que eu sou o filho de não sei quem, eu sou não sei quem. Então, a pessoa espera, às vezes, por uma certa função, um certo lugar que ela ocupa, uma certa posição que ela ocupa, ela espera um tratamento diferenciado, um tratamento personalizado. Aquele clássico exemplo, né? Eu sou filho de fulano de tal, então você vai falar comigo desse jeito, eu mereço um tratamento diferenciado, eu tenho uma posição na sociedade. Então, esse é um traço que é bem marcante lá de trás da cultura brasileira e que ainda acontece, ainda a gente vê, né? Eu sou filho de juiz, eu sou filho de promotor, como é que você fala comigo desse jeito? Volta e meia a gente escuta algum caso nesse sentido aí, e são questões culturais da cultura brasileira que são trazidas, às vezes, para as organizações públicas. O outro ponto, que é o patrimonialismo, também a gente falou nas aulas passadas, né? Na planejamento estratégico governamental, também a gente falou sobre esse traço. Ele é um traço herdado desde o período da colonização portuguesa, nos tempos da monarquia, e ele é caracterizado pela instituição dos agentes públicos, pela indistinção dos agentes públicos entre os limites do que é o patrimônio público e do que é o patrimônio privado. Então, há essa confusão entre o que é público e o que é privado. Se a gente aprofundar um pouco mais ainda sobre esse patrimonialismo, a gente pode dizer que, nele, as instituições públicas são percebidas como propriedades do governante ou da elite política que cerca, né, esse governante. Então, o patrimonialismo pode ser entendido como sendo um político mesmo, aquele político brasileiro, como um político, ou seja, uma pessoa que ascende ao poder político. Então, esse político ele detém um determinado poder. A partir desse poder, ele vai utilizar a instituição do Estado, né, o órgão, para poder alcançar
um certo objetivo. Então, ele utiliza o dinheiro público, o patrimônio público, para se beneficiar ou para beneficiar alguém ou alguém do seu grupo, em detrimento, né, de um determinado projeto de poder, um projeto ideológico. Então, esse patrimonialismo é isso, essa confusão, essa confusão entre o público e o privado, é usar o público para alcançar interesses privados. E esse terceiro traço é o clientelismo. Ele representa as relações que são pautadas nas trocas de favores na relação política. Então, onde os eleitos trocam os bens e serviços com os eleitores em favor do voto, né? Então, ele também já vem desde os tempos coloniais, tempos feudais, e continua até hoje. Aquela questão mesmo da compra de voto, voto em mim, que eu te ajudo. E, às vezes, a gente vê isso não é nem só no privado, mas, por exemplo, um determinado deputado, ele vai lá na cidade, faz toda aquela política e tal, em busca de voto dentro de uma cidade pequena ali. Se ele for eleito, ele vai lá e vai ver os votos que ele teve naquela região. Se for uma região que ele realmente teve uma quantidade de votos significativa, ele, não, beleza, vou fazer projetos para aquela região. Então, é uma forma, né, deles utilizarem ainda nos dias de hoje esse clientelismo, além daquelas outras práticas que já são ainda mais comuns, mais corriqueiros, que a gente já ouviu falar em todo tipo de política. Então, esses traços, eles representam atributos da cultura, né? E esses atributos, eles se interrelacionam e eles influenciam as estruturas e as relações organizacionais, bem como transformam essas estruturas, né? Então, a presença desses atributos transforma essas estruturas organizacionais. E essa mentalidade, ela influencia as práticas da administração pública brasileira, como a falta da meritocracia, o clientelismo, corrupção. Isso vai trazer consequências negativas para a administração pública brasileira como um todo. E aí tem a baixa eficiência, a desigualdade social, aquela má visão que as pessoas têm da administração pública, muitas vezes vão acontecer por causa desses traços que ainda estão presentes, que ainda podem ser vistos, né, nas organizações públicas, no caso. Quantas pessoas, né, a gente já não costuma ver a pessoa falar mal do servidor público, falar mal dos órgãos públicos. Às vezes eles rotulam o servidor público como preguiçoso, como aquele que não trabalha, como aquele que não produz. E a gente sabe, todos nós aqui somos servidores, a gente sabe que a realidade às vezes é muito diferente disso, né? Então, às vezes uma pessoa que não trabalha, que não produz, ela passa essa impressão. Mas lá atrás tem quantos que tem que trabalhar para compensar o que essa outra não trabalhou, para compensar o que esse outro não produziu. A gente vê o quanto é duro essa visão que a sociedade tem do setor público, né? Às vezes o setor público é até colocado como vilão da nação, sendo que, na verdade, a gente está aqui para prestar serviço para a população. Então, se a gente trabalha na educação, a gente quer fornecer educação para a sociedade. E aí a gente tem que trabalhar muito para isso, porque as dificuldades são enormes, né? Os problemas são vários. E essa visão ainda continua sobre o servidor público, essa visão negativa que muitos têm da cultura brasileira, dentro da cultura brasileira, do serviço público. De acordo com o Berg, alguns dos traços culturais de comportamento inerentes às organizações do setor público podem ser generalizados em maior ou menor nível de intensidade. Então, Berg traz alguns desses traços culturais que estão presentes, né? Que são apontados como presentes na maioria das organizações públicas brasileiras. E aí o primeiro desses traços é a hierarquia. Ela é notadamente marcante na nossa cultura e na cultura das nossas organizações, especialmente das organizações públicas. É muito comum ver essa questão hierárquica, né? Ela também vem lá de trás, igual eu falei mais cedo, e é muito comum ter sempre um gestor máximo e uma hierarquia que vai descendo, quantos chefes que a gente não tem dentro da organização pública, né? Esse é um dos traços que é marcante da nossa cultura. Além disso, o personalismo, novamente, né, surge como um traço marcante da cultura brasileira, que é o que a gente falou no slide passado, essa questão de personalizar as pessoas mesmo. Outro traço marcante é a malandragem ou o jeitinho, que é a forma como se contorna os problemas, né? Como se lida com problemas internos dentro da organização. Então, a malandragem, o jeitinho, eu estou falando do slide, mas está parecendo errado. Vamos
Eu passei 2, desculpa. A malandragem é o jeitinho, né? Que é a forma como a gente lida com alguma situação que surge dentro da organização e a gente tem que, muitas vezes, contornar um certo problema. Uma outra questão é o sensualismo, que avança também na cultura brasileira para a cultura das organizações. E a aventura. Essa aventura é um espírito aventureiro de se avançar em processos com pouco planejamento ou sem nenhum planejamento, né, com pouca racionalidade, em cima de questões que envolvem a administração. Então, é esse espírito aventureiro mesmo, que às vezes a gente tem de começar um projeto, começar uma certa atividade, sem muito planejamento, sem pensar como vai ser feito. Simplesmente começa e lá na frente a gente vê como é que vai ser e corre atrás. Aí sim eu volto na questão de Berg, né? Que ele traz esses traços de comportamentos inerentes às organizações do setor público, que podem ser generalizados em maior ou menor nível de intensidade. Então, quais são, né, esses comportamentos? Primeiro, a ênfase nas relações pessoais e de grupos. Então, existe esse foco nas relações pessoais dos grupos dentro da organização. Existem os grupos, as subculturas, né, que a gente comentou, dentro das organizações e esses grupos. Então, existe essa diferença nesses comportamentos. A reduzida susceptibilidade do ambiente a turbulências. Então, no setor público, existe essa reduzida susceptibilidade a turbulências. É um ambiente mais estável, as mudanças não são tão fáceis de serem aceitas, né, no serviço público. A constância no ritmo e dinâmico de trabalho. Então, realmente, essa constância nesse ritmo dinâmico de trabalho também é percebido. O reduzido grau de insegurança, em termos de manutenção do vínculo laboral, questão da estabilidade, né? Então, não existe essa insegurança normalmente no serviço público, por existir a estabilidade. Essa estabilidade que foi muito criticada, principalmente no governo anterior, né? E ela é uma forma de proteger o servidor. O servidor que não tem essa estabilidade, ele pode sofrer todo tipo de assédio nas mudanças, né, entre governantes, entre gestores, enfim, e a estabilidade vem para reduzir isso, né, reduzir essa pressão, esse assédio que o servidor pode sofrer para não poder ser demitido simplesmente por questões políticas, por não estar de um lado ou de outro da política. A valorização seletiva de padrões formais, o corporativismo, né, o protecionismo. Então, existe aquele corporativismo, aquela forma de agir, de se proteger, de evitar o externo. E a condescendência, que é a aceitação, né, por parte das organizações de modelos, de ideias, de propostas que muitas vezes não vão ao encontro daquilo que a organização prima, né, do que a organização preza, do que ela espera dentro da sua própria cultura. É importante compreender que a cultura de uma organização ela apresenta uma estrutura de valores e que essa estrutura de valores ela deve constituir a ação dos gestores. Então, a gente tem que compreender ela como resultado de interações dos diferentes atores da organização e orientar essa cultura para os objetivos organizacionais. Então, é realmente focar, condensar os valores da organização e mirá-los, né, no sentido único, que é o sentido dos objetivos organizacionais. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre o patrimonialismo e a burocracia, né? Na administração pública, a administração pública tem se transformado. Porém, mesmo apresentando diferentes formatos, ela vem preservando os elementos fundamentais de sua essência. A resistência do patrimonialismo e da burocracia à implementação de uma nova administração pública é um fenômeno que precisa ser compreendido e transformado por organizações públicas. Então, existe essa resistência do patrimonialismo e da burocracia nas organizações, que tem que transformar a todo tempo essa resistência. A implementação do gerencialismo estaria ocorrendo para o desaparecimento do patrimonialismo. Então, é o que eu falei, com o tempo vai diminuindo, vai reduzindo esse patrimonialismo, essas práticas patrimoniais dentro das organizações, mas ainda assim é possível ver, principalmente em determinados tipos de organização, né? E aí tem reiterados estudos que demonstram a influência do patrimonialismo e do formalismo, do clientelismo, entre outros fatores, no insucesso de projetos de reforma administrativa no Brasil
e de suas variantes culturais. Então, foi feita realmente lá atrás uma tentativa de reforma administrativa no Brasil, e aí alguns estudos apontam que essas práticas, né, contribuíram para o insucesso da aplicação dessa reforma gerencial e administrativa. A burocracia, ela se caracteriza por uma estrutura hierárquica formal e impessoal. Então, por fim, a gente vai retomar, né, esse conceito aí de burocracia, entender um pouquinho sobre a burocracia, né, que a gente só fala... a burocracia, ela se caracteriza por ser uma estrutura formal, hierárquica e impessoal, né? Então, hierarquia, formalismo e impessoalidade. São três dos pontos principais da burocracia. Só que a gente está acostumado a ver apenas o lado negativo da burocracia. Sempre que a gente fala de burocracia, a gente só pensa no lado negativo que ela tem. E a gente não vê a sua importância, essa função que ela desempenha, especificamente em órgãos públicos, né? Então, de novo, ela tem essa estrutura hierárquica, formal e impessoal. São três pontos que a burocracia vem trazer. Então, é importante a gente entender que ela, nos órgãos públicos, ela é utilizada como uma forma de padronização de procedimentos, ou seja, ela vai funcionar como uma garantia de igualdade de tratamento dos cidadãos. Então, imagina como seria aí, nos órgãos públicos, nas escolas públicas, que seja, se não tivesse uma ordem, um critério definido para a matrícula de alunos. Bastasse chegar e já começar a frequentar as aulas sem o mínimo de critério. Então, a burocracia é uma forma de manter essa isonomia, essa igualdade entre as pessoas, né? Que todos tenham direitos às coisas e possam alcançar esse direito. Garantir que as coisas vão funcionar de uma maneira correta, por pior que ela possa parecer em alguns momentos. Então, às vezes, a burocracia realmente incomoda, atrapalha, a gente fica nervoso com certas situações. Quem nunca reclamou de ter que preencher diversos papéis, de pegar tanta fila, às vezes para alguma coisa simples que se precisa fazer. Mas ela tem sua importância. Ela está lá para proteger o cidadão. Não só proteger o órgão, né, de determinados problemas, mas proteger o cidadão dos seus direitos, dos direitos que ele tem, que ele está pleiteando. Então, é por meio da burocracia que alguns pontos do patrimonialismo e do clientelismo podem ser evitados. Como, por exemplo, tem a lei de licitação, que ela impede contratação de pessoas com certo grau de parentesco. Ela faz diversas exigências, né, para tornar os processos de contratações mais transparentes, mais isonômicos, mais seguros e, consequentemente, mais eficientes também para a administração. Então, é lógico que a gente vai estar falando de pessoas e que nem sempre esses procedimentos burocráticos vão ser suficientes para alcançar esse objetivo, né, que se espera dela. Mas, certamente, essa burocracia ela vai ajudar nesse processo de evitar esses problemas advindos, né, dessas práticas antigas aí. Então, como eu falei, a burocracia tem pontos positivos, claro, mas também não quer dizer que são apenas coisas boas. Realmente, a administração pública ela tem muitos excessos de regulamentação, lentidão de processos, coisas que a burocracia vem para atrapalhar. E a gente vive isso na prática. Todo mundo lida com certas burocracias na prática. Mas o que a gente vê é que as coisas estão caminhando, estão evoluindo, estão caminhando de uma forma diferente. Hoje a gente já tem, por exemplo, o sistema do governo, né, o SOGOV, onde é possível fazer uma infinidade de coisas que antes eram tão difíceis, inacessíveis. Você entra no site do governo, faz o seu login ali, você já consegue fazer. Um exemplo prático aí que a gente está vivenciando agora é a declaração de imposto de renda, que era uma coisa tão complicada, está ficando cada vez mais fácil. Hoje você já entra no SOGOV, já tem lá a declaração pré-preenchida, você já, em poucos minutos ali, dependendo da complexidade da declaração, obviamente, você já consegue fazer e preencher e enviar no próprio site a declaração. Então, a gente vê que essa questão da burocracia está sendo aprimorada, os órgãos públicos estão evoluindo muito nesse sentido. No próprio FNMG, como eu falei, dentro da administração, né, eu sou administrador, a gente vê que as coisas estão caminhando para isso. Tem os sistemas de compras que tornam as coisas mais eficientes, mais transparentes, os sistemas eletrônicos, então aquela papelada que existia antes já não existe mais. Hoje em dia é raro a gente ter que imprimir, tanto que antes cada setor tinha uma impressora, hoje em dia é uma impressora por andar na
instituição. Então, tudo isso vai mudando, né? São questões que vêm mudando na cultura e na forma de agir dentro das organizações. Então, por isso que é importante destacar que tem que haver esse equilíbrio, né, entre o patrimonialismo que vem deixando, a burocracia que vem acabando na administração pública brasileira, e buscar uma gestão realmente que seja mais eficiente, mais eficaz dentro das organizações, né? E a gente, enquanto gestores públicos, a gente tem que estar sempre atento a essas questões e buscar realmente minimizar a burocracia que não seja necessária para ser mais eficiente, alcançar melhores objetivos. E aí, para finalizar, eu trouxe mais um videozinho que eu achei interessante para a gente concluir esse ponto aí, vou colocar para vocês aí. Só me dê o feedback se está dando para ouvir. Tá dando para ouvir? João trabalhava em uma empresa há muitos anos. Funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações. E por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa, um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação. Patrão, tenho trabalhado durante esses 20 anos em sua empresa com toda a dedicação. Só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu. O patrão fingiu não ouvi-lo e, cumprimentando, falou: foi bom você ter vindo aqui. Tenho um problema para resolver e você poderá ajudar-me. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. João, sem entender, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir sua missão a ele designada. Em 5 minutos, estava de volta. E aí, João, como foi? Perguntou o patrão. Verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. E quanto custa? Isso eu não perguntei não. E eles têm quantidade suficiente para atender a todos os colaboradores? Também não perguntei isso não. Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi? Não sei não. O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Quando o Juca entrou na sala, o patrão foi logo dizendo: Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. Em 8 minutos, o Juca voltou. E então, Juca? Perguntou o patrão. Eles têm abacaxi sim, e em quantidade suficiente para todo o pessoal. E se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é vendido a R$ 1,50 cada. A banana e o mamão a R$ 1 o quilo. E a laranja a R$ 20 o cento já descascado. Mas como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles darão 15% de desconto. Aí, aproveitei para deixar reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo, explicou Juca. Agradecendo a Juca pelas informações, o patrão dispensou e voltou-se para João, que permanecia sentado ao lado, e perguntou-lhe: você me perguntou alguma coisa quando entrou em minha sala hoje. O que era mesmo? Nada sério não, patrão, esqueça. Com licença. E João deixou a sala. Moral da história: para criar diferenciais, temos que pensar diferente. Pensar de forma completa, compreender que o trabalho é mais do que apenas produzir algo ou entregar algo. Tem muita gente assim, acomodada, que não faz absolutamente nada além do que foi estritamente pedido ou solicitado. São pessoas que acham que já fazem demais e sentem-se os eternos injustiçados. Num mercado competitivo como o do mundo atual, quem for melhor, quem se esforçar mais, quem se interessar realmente pelo que faz, é óbvio que vai galgar postos no ambiente de trabalho. Não se restrinja, não se limite, amplie seus horizontes. Só assim você vai se destacar e ter sucesso na sua vida profissional. Quantos e quantos Joãos você conhece como dessa história? E quantos Jucas você conhece? Então, pessoal, só para finalizar, né, eu achei interessante trazer essa reflexão. Ela fala de uma maneira geral das organizações públicas, das organizações, né? Não fala de organização pública especificamente, mas a gente pode trazer para a nossa realidade, porque é isso, às vezes a gente está no nosso dia a dia ali, faz
o básico, faz apenas aquilo que é pedido, mas a gente está aqui para prestar serviço para a população. Então, se a gente fizer só o básico, a gente vai continuar mantendo essa visão negativa que as pessoas têm dos servidores públicos. Agora, se a gente fizer um pouco mais do que o básico, se a gente tratar as pessoas bem, se a gente cumprir realmente nosso objetivo, cumprir nossa função enquanto servidores, a gente pode ir além e não ser um João, ser um Juca, né? A gente pode crescer no sentido de não crescer apenas como cargos, como desenvolvimento da carreira, enfim, mas crescer como organização. A gente vai ser visto de uma maneira melhor, a gente vai fazer além do básico. E quando a gente faz além do básico, a gente alcança mais as pessoas e alcança um objetivo de forma mais satisfatória. E é isso é satisfatório não só para o público que é atendido, mas para a gente, enquanto prestador de serviço. Então, é para trazer essa reflexão e para a gente tentar, né, começar a pensar dentro da nossa organização o que a gente pode fazer para melhorar a nossa organização. Isso vem da cultura mesmo, melhorar essa cultura nesse sentido, de melhorar para prestar melhores serviços e atender melhor o objetivo ao qual a gente se propõe aí dentro da organização, dentro das instituições de ensino, no nosso caso. E é isso, muito obrigado aí, boa noite a todos. Professor Vinícius, obrigado pela aula. Só pegar um gancho aqui na metáfora do abacaxi. Então, isso a gente pode comparar muito, assim, do que historicamente aconteceu e acontece no serviço público, né? Antes, se você pegar os documentos, principalmente em termos de legislação, se focava muito na questão da eficiência, entendeu? Então, assim, o que é eficiência? Usando a metáfora aí do abacaxi. O primeiro lá, quando o patrão pediu para ir lá ver o preço do abacaxi, foi de imediato. Então, assim, ele foi eficiente, ele resolveu, ele atendeu prontamente a missão que foi dada para ele. Mas ele não conseguiu ser eficaz, porque ele não trouxe o resultado definitivo e esperado. Já o segundo, ele talvez tenha demorado mais um pouco, mas ele conseguiu ser eficaz porque ele trouxe já uma solução mais definitiva, algo que ia produzir efeitos mais benéficos, mais duradouros. Então, assim, se a gente analisar isso com o que acontece na administração pública hoje, a gente vai ver uma transformação dessa situação. Os primeiros documentos legais que a gente tem em termos de legislação e até de documentos que foram produzidos na administração pública, a gente vê um deslocamento do foco lá na eficiência, lá um pouco mais atrás, e depois ele passa para o foco na eficácia. E aí, só pegando um gancho logo no começo da aula, que você falou da questão do modelo americano e tal, e a administração pública, ela nasce da administração geral, quer dizer, não existe uma ciência separada. Então, assim, há uma influência muito grande do que acontece no exterior. Então, hoje, dentro da administração pública, e aí, Vinícius pode colaborar aí comigo nesse sentido, quer dizer, a gente está vendo entrar com muita força conceitos como compliance, integridade, transparência. Então, isso são coisas que a gente importou do mundo ocidental americano, vamos dizer assim, mas todo mundo hoje se fala em termos de organização, não só organizações públicas, mas como organizações privadas, a questão de compliance, que é justamente você ter regras definidas, você poder negociar com a empresa que você sabe exatamente como que é o comportamento dela em determinada situação. Isso entra com muita força no serviço público, que é justamente para dar segurança jurídica ao que é feito. Não só em coisas mais simples do dia a dia, o cidadão, como se diz, aí já entra outro conceito, que é o conceito de controle social, que é onde a população controla os serviços públicos que são prestados. Então, à medida que ele sabe como que é o processo seletivo da escola estadual, como é que funciona a dinâmica de matrícula, quais são os direitos que ele tem, aí então você tem regras definidas, ele começa também a exercer um controle maior e ter uma previsibilidade maior sobre o atendimento dele, individual, dentro do serviço público. Então, assim, é algo que a gente tem que estar aí observando o que acontece no mundo, vamos dizer assim, para a gente estar antevendo ou prevendo como é que vai ser o futuro. Demora um pouco mais para acontecer as mudanças do serviço público? Sim. Só que essa transformação ela já foi
mais lenta no passado e hoje ela está chegando com mais velocidade. Então, assim, a gente tem que estar sempre antenado, sempre discutindo. Acho que isso aqui que vocês estão fazendo, que é participar de uma pós-graduação e estar discutindo a temática, estar dedicando um pouco de tempo para isso, isso também é um momento interessante de formação, mas é um momento interessante também de formação para a nossa vida pessoal e profissional. Era isso que eu queria contribuir aí com vocês e pegando o gancho aí na fala de Vinícius. A gente deixa a palavra aberta aí, se alguém quiser comentar, perguntar, fiquem à vontade. A gente ainda tem um tempo ainda. Boa noite a todos. Gente, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram e eu tenho essa impressão também, né? Eu tenho essa visão de que o serviço público tem que atender bem, né? Até mesmo porque eu falo que a gente precisa se colocar no lugar de quem está sendo atendido, né? Como que eu gostaria de ser atendida quando eu tivesse no serviço público? Mas quando a gente olha pelo outro lado, muitas vezes no serviço público, eu nem falo essa questão de reconhecimento, essa questão salarial e tal, né, que a gente sabe de todas as condições que são impostas e que têm que ser analisadas para isso. Mas o grande problema que eu vejo no serviço público, e que graças a Deus, né, eu não tenho, mas que eu vejo muitas pessoas reclamando, até colegas minhas que são ATB na escola, é que muitas vezes o Juca não é valorizado dentro da própria equipe. Entendeu? Muitas vezes, o João, muitas vezes, vai criando mais e mais dificuldades, e o Juca ainda fica sobrecarregado. Então, eu penso assim, a gente, enquanto ali, no ambiente de trabalho, a gente também tem que ter esse comportamento e essa caridade com o colega, né? Dessa partilha do trabalho, para que ninguém se sinta assim, né? Porque quão ruim deve ser a gente trabalhar com uma pessoa que escora na gente, né? Então, assim, às vezes a gente encontra um colega e ela fala assim, nossa, o salário de fulano podia ser meu, porque... E aí conta inúmeras histórias, né? Então, é uma situação que o serviço público muitas vezes traz, né, para o servidor. Verdade, Aline. Isso é algo que acontece, não é só onde você trabalha, isso é geral, vamos dizer assim. Isso acontece também nas empresas privadas. Eu posso falar porque assim, eu saí de empresa privada e fui para o serviço público. A Juliana comenta que é uma questão de avaliação de desempenho. Essa avaliação de desempenho eu participei do momento de criação dela lá atrás, 2002, na Secretaria de Educação. Na época, a gente foi para Belo Horizonte conversar com o pessoal da Secretaria de Planejamento e Gestão, mas a gente observava assim que, a princípio, era uma coisa que iria gerar benefício, inclusive benefício financeiro, mas às vezes vem muito com a questão de punitiva, ou assim, não é. Eu acho que esse formato de avaliação de desempenho, eles ainda não conseguiram chegar em algo razoável, sabe? Mas, infelizmente, isso acontece mesmo, tem essa situação, isso gera desmotivação, isso gera muitos problemas no clima organizacional, vamos dizer assim, de ter alguém que, em termos de merecimento, merece mais do que o outro, porque o outro deixou de fazer, e aí vai. Quer dizer, cada qual fazendo o melhor de si, ninguém ficaria sobrecarregado. É o sentimento que eu tenho, sabe? Mas, por outro lado, no meu dia a dia, pelo menos, eu procuro fazer o que eu posso, o máximo que eu consigo, por uma questão de consciência e de paz comigo mesmo, vamos dizer assim. Não sei se é uma fórmula que funciona muito bem para todo mundo, não, mas é o que eu procuro fazer, sabe? Mas eu compreendo esse sentimento seu aí perfeitamente, tanto o seu quanto a Juliana, é algo que realmente incomoda mesmo. Alessandro, e sabe o que eu vejo? Que muitas vezes, quando vem a questão punitiva, eu falo assim, por exemplo, dentro do ambiente escolar, né? Muitas vezes, quando vem a questão punitiva, ela vem para o gestor, né? Então, por exemplo, hoje a gente comentava na escola sobre a questão do DED. Então, tem o dia de encerramento do DED. É papel do professor. Mas aí, se o professor não preenche, o especialista tem que preencher. Então, assim, não é justo, né? Porque se é o papel do outro, deveria ele preencher. Então, eu falo muito assim,
Quando eu entrei no Estado, eu fui emancipada pelo ingresso no serviço público. Então, eu agradeço muito a Deus pelos gestores pelos quais eu passei, né? Então, eu aprendi muito com uma pessoa que ela falava assim, gente, é inadmissível você chegar num órgão público e falar que isso só se resolve com fulana de tal e tal horário, né? Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente serve, né? E melhor a gente serve, porque a gente tem o conhecimento. Mas como que eu acho que essas questões punitivas deveriam ser diretamente lá na pessoa, né? Então, por que que quem responde não é o professor, se é o papel dele de... Né? Não estou falando que nenhum professor tem que ser punido, mas eu falo assim, se ele deixou de cumprir, se é uma meta dele, né? Então, assim, eu vejo que na educação fica muito sobre o gestor, né? O gestor é responsável por isso, o gestor é responsável por aquilo, e às vezes eu até brinco com minha diretora, eu falo assim, se fosse para o gestor fazer tudo sozinho, não tinha os outros, né? Ele estava sozinho na escola. Então, assim, eu acho que, eu não sei se isso também é uma forma de pressionar para que o serviço aconteça, né? Mas eu vejo principalmente isso na questão do DED, né? Eu vejo que tem meta e tem prazo, né? Assim, uma coisa que nós da educação deveríamos todos estar acostumados, né? Mas infelizmente não estamos, porque um costume, né, que criou de esperar a paleta no prazo, né? Aquela circunstância toda que a gente conhece de escola, mas eu vejo muito essas questões, sabe? Muitas vezes, então, assim, o servidor não assina o livro de ponto. Aí quem vai responder? O gestor. Então, assim, não é certo, né? Quem teria que ser punido seria o servidor, pois não é ele que deixou de assinar, não é, seria a responsabilidade dele. Alguém pode assinar para ele. Então, eu vejo, assim, que a gente ainda não conseguiu, sabe, ter essa dimensão maior dessas cobranças, sabe, assim, porque se cada um fizer o seu pouquinho, né, ninguém precisaria fazer o além, né, muitas vezes a gente faz o além porque alguém deixou de fazer a parte dele, né. Exatamente, Aline. Eu vou te passar a palavra agora, Sérgio, só finalizar aqui o comentário. O Liano falou que a gente cansa, realmente é difícil manter a motivação, não é fácil não. E ser chefe no serviço público, coordenador, gestor, é bastante complicado. É um negócio assim que a Aline colocou muito bem aí, que a cobrança vem em cima do gestor e aí ele tem que resolver, absorver o desgaste, não é nada fácil não. Eu sei porque eu já estou há longos anos na função, não é fácil não. Sérgio, pode ficar com a palavra aí. Sérgio abaixou a mão, não sei se desistiu. Bom, bom, tem vários comentários aqui. Eu sei que é um assunto que levanta, né, bastante questões. Que realmente, assim, a gente vai refletindo, a gente consegue enxergar exatamente dentro do ambiente de trabalho nosso, exatamente ali quem que é o João, quem que é o Juca e onde que a gente está naquele contexto, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. E se não, a gente vai caminhando para o encerramento, Só, tá? só falar aqui um Sim, pouquinho do que a Aline disse, muito, sim, Sérgio. muito importante, mas na verdade, Aline, o que acontece é que o gestor ele deixa de tomar as medidas contra aquele servidor, né, que deixou de cumprir o seu papel. Se a gente for ler, né, na legislação, o serviço público ele é perfeito. Acredito, mas ele fica com dó daquele servidor, né, que deixou de cumprir. Mas se for ler, existe todas aquelas penalidades, né? Quando você fala a questão do diário digital, ano passado o Estado voltou atrás, mas chegou a desonerar diretor, devido ao diário digital não está fechado, né? Depois perceber que aquilo era um absurdo, mas se no dia que o diário deveria estar fechado e não está fechado, o diretor, na questão do servidor convocado, ele poderia ter feito a dispensa do servidor. Então, deixou-se de aplicar a penalidade, né? No dia a dia, a gente vai deixando de aplicar as penalidades e começa a fazer o serviço daquele servidor. Então, a gente fica muito sobrecarregado mesmo. Mas parece que a coisa não tem jeito mesmo, não. Mas é É isso. igual você falou, né? Os mecanismos eles existem, a gente precisa aperfeiçoar a aplicação deles, né? Helenice,
Helenice está com a mão levantada, não sei se ela desistiu. Boa noite, desculpa, eu havia me esquecido de abrir aqui o microfone. Mas eu estou aqui, né, pensando, ouvindo os colegas, né, ouvindo o professor, e a gente fica, né, pensando se comenta ou não, assim, a gente vai vendo vários fatores, assim, né, do dia a dia, né? Mas, e aí eu acho que nessa disciplina, assim, né, desse conteúdo agora, mas, assim, tem outras disciplinas anteriores também que nós estudamos, que nos ajudam a entender um pouco também, né, da questão, acho que do serviço público, do Estado, da precariedade, né, muitas vezes do serviço e tal. Mas uma coisa, assim, que eu, às vezes, procuro dialogar, né, com os colegas, é que da educação. Hoje está acontecendo muita coisa assim em relação, né, à educação pública estadual, que às vezes o professor ou outros colegas fica meio desmotivado, acho, né? Às vezes alguns ficam desmotivados, ou outros às vezes tendem a ir reproduzindo essa cultura, assim, né? Igual o professor falou, né? Vai deixando assim. Mas o que eu penso, né, e aí eu dialogo com alguns colegas, assim, eu acho que cabe a gente, onde a gente está, procurar fazer o serviço da melhor maneira possível e também questionar algumas coisas, porque cultura, ela também é para ser mudada, né? Ela é para ser alterada. E aí a gente pega em relação à educação, essa questão do DED, por exemplo, né? Eu já vi muitos professores, às vezes, reclamar que... e nós estamos vivenciando isso, né? Chega no final do ano, a gente tem um sistema que a gente tem dificuldade para reprovar um aluno, né? Para você dizer que o aluno não atingiu a média, é muito difícil, né? E o sistema não está aceitando. Mas eu penso assim que nós trabalhadores da educação, acho que nós também estamos aí para questionar. A gente não pode só reproduzir ou aplicar, né, aquilo que vem. O professor na sala de aula, né, quer dizer, é ele que vai avaliar, né? É ele que vai desempenhar. Então, o serviço que a gente presta, eu acho que é a gente procurar. E aí, nesse sentido, assim, o curso até aqui tem me ajudado muito, sabe? Sabe? Porque quando a gente vai adquirindo um conhecimento, a gente também vai tendo segurança para questionar e não só, às vezes, submeter, né? As ordens, as orientações, as determinações. E eu acho também, na medida do possível, a gente também vai orientando, né? Porque às vezes o usuário, né, do serviço público, às vezes também, às vezes muitos nem têm, parece, né, conhecimento ali do direito, né? E às vezes também fica tentando, né? Como é que eu resolvo isso? Procurando ser amigo, né, de alguém e tal. Eu falo, não, acho que o serviço público é um direito de todo mundo e a gente, na medida que a gente puder, a gente vai também, acho que, dialogando com colegas, dialogando com o público, né, para ver de direito, o que é de dever de cada um, o que é de direito de cada um, para a gente também ir contribuindo, acho que com a mudança de cultura, né? Desse jeito às vezes, de agir. É isso, Helenice. Obrigado aí pela fala. Eu acho que é isso mesmo. A cultura ela está aí Oh, meu Deus. para ser mudada, né? A gente não tem aqui uma fórmula pronta, mas a forma, né, é essa: é discutir, é refletir, é conhecer para tentar mudar, né? Aí, a Poliana fez um comentário aqui, tá, sobre essa questão do relatório, né? Do DED que vocês usam lá. Esses sistemas a gente sabe que às vezes são implantados e, assim, tem determinados momentos que nem está pronto, vamos dizer assim, e coloca para rodar, né? Então, evidentemente que surgem essas
essas dificuldades mesmo e tudo, até a coisa se assentar, tem a resistência, igual a colega comentou, da questão, às vezes o professor não lança, o especialista tem que lançar, né? Então, mas aí tudo é uma discussão e um aperfeiçoamento aí do sistema, né? Deixa eu ver o último comentário aqui. Para aplicar uma penalidade. Ah, tá, a questão das penalidades. A gente sabe que essa questão de penalidade de serviço público, ela demanda de um processo extenso, moroso, e tem hora que é meio complicado. Sabe? Às vezes as pessoas acabam desistindo de fazer um processo administrativo pela complexidade. Isso é algo que realmente é bem complicado e é fato que acontece, entendeu? Nesse sentido. Bom, chegamos aí a 20 horas e 5 minutos. Professor Vinícius, você tem alguma outra consideração, não? Não, agradecer mesmo, acho que as contribuições aí foram muito importantes, as reflexões aí da turma foi muito bacana. E é isso mesmo, gente, cultura não é simples, né? Ainda mais no setor público, a gente viu aí dessa origem. Esses problemas não são de hoje, eles vêm lá de trás, eles vêm de coisas muito antes da gente. Então, não é da noite para o dia, não é fácil essa mudança, mas tem que começar da gente, plantar essa sementinha, né, de tentar mudar, principalmente de onde a gente está hoje. A gente está num curso de gestão, de gestores públicos, administração pública. Então, a partir desses momentos, a gente tem que começar a tentar mudar, a plantar essa sementinha para quando a gente chegar lá na ponta, a gente tentar novamente ver novas formas, né, e buscar soluções, buscar alternativas para ir contornando esses problemas. E aí, a Helenice já deixa para a próxima aula, que é exatamente que a cultura é para ser mudada, né? Então, a gente vai falar agora sobre isso, sobre essas questões de como tentar mudar essa cultura, né? Como tentar implementar esse processo de mudança de cultura nas organizações. Então, agradeço a todos aí pelas falas, pelas interações, e boa noite a todos, até semana que vem. Ok, Vinícius, obrigado, gente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado por ter ficado com a gente aqui até esse horário. A lista de presença, para quem não assinou, está lá na sala virtual, disponível. Tá? O fórum já está aberto para você, o fórum da semana 2 já está aberto lá para participações. Eu já abrimos o link lá para postar a atividade aplicada. Quem tiver alguma dificuldade, alguma questão, pode nos procurar, estou à disposição. Na quinta-feira a gente tem um plantão, que é de 7 às 8. A gente fica por aqui e, mais uma vez, obrigado e boa noite a todos.